Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria compartilhar aqui algo poderoso. Eu queria falar sobre conquista. Eu não sei se você sabe, é o que nós estamos falando desde o começo, até antes da conferência, que na verdade após a conferência nós entraremos, após a conferência, nós entraremos num tempo de conquista. Eu imagino que você, com o seu discipulador, ou junto com o seu obreiro, ele deve ter apresentado para você um projeto para conquistar. E eu gostaria de falar sobre isso. Nós precisamos entender, lá em Eclesiastes capítulo 3, ele fala que é tempo para todas as coisas. O sábio aqui é você conseguir discernir em que tempo que nós estamos vivendo. Porque assim, se o tempo é para colher e você está semeando, você vai tomar na cabeça. Se o tempo é para semear, é para colher e você está semeando, você também vai tomar na cabeça. Se o tempo é para descansar e você está trabalhando, você também vai tomar na cabeça. Discernir o tempo, discernir a forma, discernir o momento, é muito importante. Abre lá não está no escopo aí, Eclesiastes capítulo 3, verso 8. Porque o que é conquista? A conquista, meus amados, é associado à guerra. Alguém já viu filme de guerra? Olha o que fala. Se você for ver Eclesiastes capítulo 3 até o verso 8, ele fala, é tudo em par. É início e fim. É tempo para você nascer, é tempo para você morrer. É tempo de você plantar, é tempo de você colher o que você plantou. É tempo de você dormir, é tempo de você acordar. É tempo do inverno, depois é tempo do verão. Então, Eclesiastes aqui é sempre o começo e o fim, começo e o fim. Você pode separar em duplas essa questão. E esse questão que é um tempo para todas as coisas, ele termina no verso 8, falando o quê? Que é tempo do quê? É tempo de guerra e tempo de paz. Então, quando ele fala que é tempo de guerra e tempo de paz, é interessante que essa paz aqui é consequência do tempo de guerra que você vai ter. E guerra aqui está associado com conquista. Então, essa paz aqui é uma paz que tem a ver com o quê? Com prosperidade. É uma paz que tem a ver com saúde. É uma paz que tem a ver com proteção. Então, quando você passar pelo tempo de guerra, o que ele está dizendo? Você vai ter tempo de muita prosperidade. Você vai ter momento de muita saúde. Vai ter momento de muita proteção. Isso é consequência do tempo de guerra, de conquista. É interessante, lá em João 14, verso, se eu não me engano, 27, Jesus, quando ele ressuscita, ele fala, a paz eu vos entreguei, eu vos entrego. É interessante que a paz que Jesus entregou aos discípulos quando ele ressuscitou, é diferente dessa paz. Que a paz que o Senhor, aqui está vendo? Eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Essa paz é diferente da paz de Eclesiastes capítulo 8. A paz que Jesus entregou é uma paz que na verdade tem a ver com tranquilidade. Você vai ficar bem com Jesus, nunca você vai sofrer as consequências da ira de Deus sobre a sua vida. Mas a paz de Eclesiastes 8, que é consequência de um tempo de conquista, o que é? Prosperidade. Então, agora, nós temos que ter a compreensão que tempo de guerra, tempo de conquista, é tempo que você não pode ficar em dúvida. É um tempo onde que você não pode simplesmente parar para descansar. Não é tempo de descansar, é tempo de trabalhar. É tempo de ficar... É que nem geralmente as mães que têm filho fazem isso, né? Elas vêm para o louvor e quando não tem a salinha, principalmente as mães, elas ficam com o olho aberto para louvar o Senhor e o outro para ver o filho. Os homens não, os homens ficam os dois olhos lá, mas geralmente é isso. Mas o que acontece? Tempo de guerra você não pode ficar com os olhos fechados. Tempo de guerra não é tempo de você dormir. Tempo de guerra, se um está dormindo, não tem que ficar acordando, porque se aparecer o inimigo ali, tempo de guerra vai haver resistência. Então, quando você entende que o tempo que você está vivendo e a consequência do que você vai colher após a guerra, isso te dá tranquilidade. Mas nós estamos entendendo, nós estamos em tempo de guerra, nós estamos num tempo de conquista. Quando vai terminar, nós entendemos que no segundo semestre. Porque nossas conquistas, nós queremos multiplicar as nossas células, nós queremos batizar, e nós queremos trazer à realização o seu alvo que você pediu para o Senhor no começo do ano, ou você pediu nesse jejum de 21 dias. Mas, eu gostaria que você abrisse lá em Hebreus capítulo 4, verso 1 fala o seguinte: tomamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que ouviram. Meus irmãos, aqui o autor de Hebreus está falando
de uma vida de conquista. E ele está dizendo que a vida é interessante. E aqui ele fala da história do povo que saiu do Egito, passou pelo deserto e entrou no Canaã. É interessante que essa história é a história perfeita para você entender o que eu preciso fazer para conquistar. Eu quero ler esse contexto aqui na versão A Mensagem, para você ver numa outra ótica. É que não tem a mensagem aqui no nosso telão, mas fala o seguinte: enquanto a promessa de descansar nele nos impulsiona para o alvo de Deus, cuidamos para não sermos desqualificados. Existe uma promessa. O que está dizendo? Quando você conhece a promessa, toma cuidado para você não estar desqualificado para entrar na promessa. Ele continua: recebemos as mesmas promessas que o povo do deserto. Olha o paralelo que o autor está falando aqui. A mesma promessa que aquele povo que estava no Egito é a mesma promessa que eu e você temos recebidos hoje. É isso que ele está falando. No entanto, essa promessa não fizeram bem a eles, porque não foram recebidas por fé. Olha que coisa poderosa. O autor aqui está dizendo na versão A Mensagem, que a promessa que eles receberam não foram boa para eles. Por quê? Porque eles receberam a promessa, mas não colocaram fé na promessa. E porque eles tinham promessa e não tinham a fé, a promessa não foi boa para eles. Olha que coisa descasada. E muitas vezes é isso. Aí continua: portanto, se cremos, iremos experimentar o estado de descanso. Se não cremos, nada feito. Até aí. Então, meus irmãos, esse texto aqui é poderoso esse texto. Por que o Senhor está falando? De conquista. Está dizendo, primeira coisa que ele está dizendo aqui, que nós tememos, não aconteça perecer, que alguns de vós fiquem para trás. Primeira coisa que nesse contexto aqui está dizendo, que é possível você estar perto da promessa e não entrar na promessa. É possível você estar às portas de Canaã, como o povo de Israel esteve, e não entrar na promessa. É possível você receber uma promessa de se tornar uma pessoa extremamente próspera e ser uma pessoa extremamente miserável. É possível. É possível Deus liberar uma promessa que você vai ter uma família bem-sucedida e a sua família não é bem-sucedida. Porque é o que ele está falando aqui. Então é possível você estar perto para conquistar e não conquistar. A palavra de Deus fala que eles estavam às portas de Canaã, mas eles decidiram retroceder. Ou vou morrer no deserto ou vou morrer no Egito. Você percebe? Era mais fácil eles enfrentar os gigantes do que eles retroceder. Porque o retroceder era mais cansativo. Mas eles se decidiram retroceder. Então, é possível também você ouvir aquilo que Deus tem para você e não receber. É possível também você frequentar o ambiente onde Deus se manifesta e não desfrutar dessa presença. É o que ele está falando aqui o autor. Isso é poderoso demais. Outra coisa, a promessa de entrar no seu descanso permanece. Então o que ele está dizendo aqui? Que a questão está dizendo aqui que é o descanso. O descanso que ele está falando aqui, o autor estava compartilhando como nós lemos, o descanso tem a ver com relacionamento com o Senhor. Sabe quando você está agitado, aflito, ansioso, que a gente vai falar assim, vai orar. Porque assim, tem coisa, às vezes o marido não vai dar conta o cônjuge não vai dar conta de acalmar seu coração. Eu não sei se você já passou por dificuldade, pressão, e você vai compartilhar com o seu cônjuge, ele te deixa mais aflito ainda. Ai, eu estou passando por isso, que não sei o quê. Mas a mulher só quer falar. Aí o marido só olha para você, não, mas a palavra de Deus diz, não, que não sei o quê, eu não quero saber disso, eu não sou seu discípulo, eu sou seu esposo. Já aconteceu isso na minha casa. Você percebe? Mas o descanso aqui é simplesmente a presença. O descanso aqui, na verdade, tem a ver com uma relação de paz e confiança com o próprio Deus. No meio da agitação, você fala assim, vai orar. Meus irmãos, a semana passada, segunda-feira, eu estava tão aflito por coisas que estavam acontecendo comigo. E assim, eu vou compartilhar com o Eló assim, mas o que Eló pode fazer? Porque você percebe que é Deus, de alguma forma, tratando alguma coisa dentro de mim. Eu acordei de manhã, de madrugada, fiquei olhando ali para a sacada, comecei a orar. Você percebe, é essa paz que o Senhor está falando. É essa paz que deve permanecer. Outra coisa que ele fala, a nós foram anunciadas as boas novas, como também a eles. O que ele está dizendo aqui? Da mesma forma que foi anunciadas as boas novas para o povo no Egito, as mesmas boas novas foram anunciadas a nós também. Qual que é a diferença? Então, a diferença não é a mensagem, a diferença é a resposta. Porque as boas novas que foram dadas ao povo que estava no Egito, é a mesma boas novas que hoje eu e você recebemos. Entre no descanso. Mas o que acontece? A questão então não tem a ver com a mensagem, tem a ver com a resposta. Outra coisa,
A palavra não lhes teve proveito porque não foi acompanhada de fé. Em outras palavras, o povo de Israel ouviu a promessa, mas eles não acreditaram que Deus poderia trazer a realização da promessa. Como eu falei para você, o que levou o povo de Israel a chegar até as portas de Canaã e entrar em Canaã era a promessa de Deus. Porque eles falaram, Deus vai nos dar, Deus vai nos dar. Mas quando eles chegaram às portas, o que eles precisavam? De fé. E eles não tinham fé o suficiente para entrar em Canaã. Por isso eles pereceram no deserto. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Se você não tem uma fé coerente à promessa e ao sonho de Deus na sua vida, a probabilidade de você morrer no caminho é muito grande. Você não vai para o inferno, você só não vai desfrutar em vida aquilo que o Senhor prometeu para você. Então, a promessa que o Senhor tem para mim e tem para você, ela está associada à sua fé, não está associada à experiência, não está associada a habilidades naturais, está associado simplesmente você confiar em Deus. Mas eu gostaria de ler aqui o contexto, porque essa história aqui de Hebreus, na verdade é a história como eu falei para você, é a história de um povo que conquistou a sua liberdade, de um povo que era escravo, se tornou livre, de um povo que era pobre e se tornou rico, de um povo que de repente eles moravam num ambiente de muita hostilidade, de muita escassez, e foram morar num ambiente de muita prosperidade e de muita fartura. Esse é um cenário perfeito sobre conquista. Então, quando Hebreus está falando aqui de conquista, ele está explicando sobre o povo. Eu gostaria de falar aqui 3 fatores, na verdade, o que nós precisamos ter para conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. E outra coisa, quando Deus fala que é promessa, meus irmãos, sim, eu não sei se... Assim eu chego assim e falo para o Norte, eu prometo para você que se você me fizer o que eu peço para você, eu te dou um carro 0 quilômetros. Quando eu faço uma promessa como essa, o que eu estou dizendo? Que eu vou pagar o carro. Então, quando Deus ele se levanta e faz uma promessa para você, o que está dizendo? Eu vou pagar, eu vou abrir a porta, eu vou lutar contra os seus inimigos, eu vou gerar circunstância, eu vou gerar as conexões. Então, a promessa de Deus é muito clara para mim e para você, porque é uma promessa, e essa promessa sempre tem um selo que somente Ele pode trazer a realização, nunca você. O que eu e você precisamos fazer é simplesmente aceitar. Mas quando você aceita, você vai entrar num tempo de conquista. E o tempo de conquista é tempo de guerra, não é tempo de desfrute. Por isso que as pessoas, na primeira batalha, que não tem a ver com a guerra como um todo, a pessoa perece, porque ela esqueceu da promessa. Alguém aqui já viu aquele filme Missão Impossível? Não sei se você já viu aquela Missão Impossível do Tom Cruise, ele deve ter mais de 180 anos. Mas o filme geralmente começa, eu não sei se vai ter outros, mas eu vi eu acho que ele tinha ele recebe, começa o filme, todos os filmes ele começa com ele recebendo uma cartinha, ele vem uma Polaroid ali para ele, e aí vem assim, Nathan, eu acho que o nome dele é Nathan. Ele fala assim, Nathan, você tem uma missão, a sua missão é salvar o mundo, eu acho que o último ele teve que salvar o mundo da inteligência artificial. Aí ele foi para o céu, depois ele foi para a lua, depois ele foi lá ele afundou lá no mar, depois ele foi para o sol, assim, não morreu, não aconteceu nada com ele, mas ele ganhou de todo mundo. E aí o filme começa, quando ele abre lá uma cartinha e fala assim, Nathan, essa é a sua missão, salvar a terra. Se você aceitar essa missão, o mundo inteiro vai ser preservado. Se você aceitar isso, grave isso, você tem que fazer isso, e essa mensagem vai ser destruída em 3 segundos. Alguém já viu esse filme? A missão não é assim? E de repente o filme todo acabou. O filme todo é baseado na missão que ele recebeu. E ele sabendo que se eu não cumprir a minha missão, que é impossível para ele, mas não é impossível para Deus no caso, porque aquilo é realmente as coisas impossíveis que ele fazia. O que ele está dizendo? Que vai ter uma consequência. E aí você percebe que ali é uma promessa. E ele vai ter uma consequência se ele cumprir aquela missão. E o filme todo se baseia nisso. E a minha vida e a sua vida é a mesma coisa. Porque Deus ele liberou uma promessa para você. O problema é que primeiro ponto, nós esquecemos da promessa. Segundo ponto, nós queremos trazer a realização dessa promessa na base da nossa força. Porque toda promessa, vem o recurso, vem a provisão, vem a válvula de escape, vem tudo que você precisa.
Mas é interessante que o contexto aqui fala do quê? De um povo que estava sendo escravizado no Egito e de um povo que viveu com muita fartura de Canaã. Egito na Bíblia aponta para o mundo, mas o Egito aqui aponta para quê? Para uma mentalidade. Egito aponta para uma mentalidade, assim como Canaã também aponta para uma mentalidade. O Egito aqui aponta para uma mentalidade de escassez, de pobreza, de aparentemente, de alguma forma, de uma aparência prosperidade que na verdade não tem prosperidade, é limitação, é escassez, você não vai prosperar. E isso é mentalidade do Egito. E Canaã também é um tipo de mentalidade. É uma mentalidade de prosperidade, fartura, abundância, liberdade, prosperidade, saúde e proteção. E aí o que o senhor está falando aqui? Que é isso que nós precisamos aprender. É interessante, você vai lá em João capítulo 10, fala o seguinte: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Você percebe? O ladrão aqui é a mentalidade do Egito. Aí Jesus ele fala: eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Então Jesus ele veio trazer o que para você? O Canaã. A promessa de Deus de Canaã para o Velho Testamento é Jesus para nós. Hoje tem a ver com a sua mentalidade. 3 coisas então que nós precisamos entender e compreender para nós, na verdade, conquistarmos aquilo que Deus tem para nós. Primeira coisa, você nunca vai entrar na terra de Canaã com a mentalidade do Egito, porque na terra de Canaã, ou você nunca vai desfrutar daquilo que Deus tem para você com uma mentalidade de escravidão. Porque no reino de Deus não existe escravo. No reino de Deus só existem pessoas livres. No reino de Deus não existe pobreza. No reino de Deus só existe o quê? Fartura, abundância, generosidade. E no Egito só tem o quê? Miséria, pobreza. E é interessante, se você for ver o contexto lá do povo do Egito, a palavra de Deus fala que durante 400 anos eles trabalhavam muito. Deve ser o seu caso, trabalha muito, muito. E não consegue sonhar, não consegue desfrutar do fruto do seu trabalho. E quando para de trabalhar, está cansado. Quando vai viajar com a esposa, fica a viagem inteira com a esposa, com o filho, dormindo. Porque está fazendo o quê? Está gerando riqueza para o Egito. A palavra de Deus fala que naquela época, o povo do Egito era a maior potência mundial. E quem que construiu a maior potência mundial? Muitos ali foram o povo de Israel. Então, na verdade, o povo que na verdade deveria edificar algo para Deus, estava edificando algo para o mundo. Todas as vezes que você faz algo sem propósito, algo sem sentido, algo para viver no aqui e agora, na verdade você está levando o quê? O mundo a crescer. A palavra de Deus fala que na verdade o diabo ele é alimentado pelo quê? Pelo pó da terra. E tudo que você faz com base na sua carne, para ter um desfrute aqui e agora, na verdade você está alimentando o diabo e o mundo. Esse era o contexto aqui do Egito. E a palavra de Deus fala que ele faz? Que ele vai lá e tira o povo com mão forte. Então, primeira coisa, você jamais vai conquistar algo naquilo que tem a ver com Deus se você tiver uma mentalidade do Egito. E como que o Senhor te tira do Egito? Com mão forte. Como? A palavra de Deus fala que durante 400 anos eles ficaram pedindo: Senhor, nos liberta. Assim como você deve orar: Senhor, dá uma oportunidade para a Disney. Senhor, dá um aumento salarial, eu quero mais do que dissídio. Sabe que a gente sempre pede para Deus: Senhor, por favor, Senhor, que meu time seja campeão mundial. Senhor, sabe, a gente fica pedindo coisas impossíveis para Deus, não é isso? E às vezes, mas a palavra de Deus fala que Deus ouviu a oração do seu povo. E a palavra de Deus fala que com mão forte o Senhor libertou o povo do Egito. Lembra, Egito fala de uma mentalidade. E como que Deus vai tirar você de uma mentalidade de escravidão? Como que Deus vai tirar você de uma mentalidade de pobreza? Como que Deus vai tirar você de uma mentalidade que na verdade está arraizado dentro de você? Somente através do poder de Deus. Não existe outra forma. E a palavra de Deus fala que com mão forte. O seu marido é bruto, é forte? Porque a palavra de Deus fala que o rei do Egito era forte. Mas a palavra de Deus fala que a mão de Deus era mais forte ainda. E por que Deus teve que manifestar o seu poder? Porque aquele povo que pedia ano a ano para que Deus o libertasse, eles não conheciam o poder de Deus. Eles conheciam o poder do diabo. Eles conheciam o poder de Faraó.
e o poder de escravizar eles. Então, por mais que eles orassem, eles nem passavam na cabeça deles de fugir, porque se eu fugir, eu vou perecer, porque eu não tenho dinheiro para me manter no deserto. Então, na verdade, eu oro, e ainda nem sei como que Deus vai trazer essa realização na minha vida. Por quê? Então, a única forma de Deus nos tirar dessa mentalidade do Egito, ou essa mentalidade de escravidão, é através do poder de Deus. O que a palavra de Deus fala? Que eles eram escravos, de um dia para a noite se tornaram livres. Eles eram pobres, de um dia para a noite eles se tornaram ricos. Então, a primeira forma do Senhor nos tirar dessa mentalidade é a manifestação do poder de Deus. E aí quando você olha para a sua célula, fala assim, nossa, é impossível essa célula se multiplicar, porque precisa do poder de Deus. O meu empreendimento é impossível de aumentar as vendas aqui, não tem como, habilidade. É só com o poder de Deus. Então você percebe que conquista não tem a ver com habilidade. Conquista não tem a ver com experiência natural. Acima de tudo sempre conquista tem a ver com fé. Se você não tem fé para andar no meio da guerra, em cima da palavra que Deus liberou sobre a sua vida, ao ponto de se distanciar de Deus por conta da pressão da guerra, você pode ter certeza, você vai perecer no deserto. Você vai perecer num ambiente que na verdade era para ser transitório e não permanente na sua vida. O deserto é transitório e essa transição é curta. Numa vida de 120 anos, a transição o que é? 6 meses, 4 meses, 1 ano no máximo. Não teria que ser 40 anos. Então, a única forma de Deus tirar essa mentalidade de escravidão, o que é? Manifestação do poder de Deus. Aquele povo não conhecia o poder de Deus. Eles conheciam quem? O poder do diabo. Não tem como fugir, não tem como escapulir, não tem como morrer, não tem como. Por quê? Porque o faraó é muito mais poderoso do que nós. E por isso Deus manifestou o seu poder. Mandou praga, fez o que fez, para que o povo de Deus visse. Esse poder está ao nosso favor. A palavra de Deus fala que durante um tempo, todas as manifestações de Moisés, que era a manifestação do poder de Deus no Egito, na verdade era para que o seu povo visse quão forte era o Deus que eles sempre oravam. Deixa eu perguntar, você tem manifestação do poder de Deus na sua vida? Então deixa eu te falar, multiplicação de célula tem a ver com o poder de Deus na sua vida. Assim como você, para fugir de alguma situação, às vezes de milagres, pedir um milagre. Meus irmãos, não esquece de Deus. Não permita que a guerra te afaste da presença de Deus. Não permita que a guerra te afaste de uma circunstância onde Deus está, na verdade, renovando a sua mente. Mas não tem como você tomar posse daquilo que pertence a Deus com uma mentalidade de escravidão, com uma mentalidade de escassez. Porque o reino de Deus não é escassez. O reino de Deus não é para pessoas que têm a mentalidade de escravidão. Aí, o que aconteceu? A palavra de Deus fala que com mão forte eles saíram do Egito. Então a primeira coisa o que é? Nós não podemos ter uma mentalidade mundana, uma mentalidade de escassez para de alguma forma conquistar aquilo que pertence a Deus. Segunda coisa, tudo que deu, o que nós precisamos para ter uma mentalidade de Canaã, que é uma mentalidade de abundância, tem a ver com o poder de Deus na minha vida e na sua vida. Terceiro e último, aí a palavra de Deus fala que eles vão para Canaã. E aí o que acontece? Aquele povo não conhecia o poder de Deus, mas eles começaram a conhecer o poder de Deus. Mas existia uma outra face da moeda que eles não conheciam. E às vezes você não conhece o amor de Deus. Porque assim, se você conhece o poder de Deus e não conhece o amor de Deus, você pode ter certeza, você vai ser aquele cara que sempre vai orar para Deus matar alguém, fulminar alguém. Eu lembro uma moça, ela era da cela da minha mãe há uns 15 anos atrás. E assim, ela era uma mulher de Deus, sabe aquelas senhoras que oram? E quem mora em apartamento, a oração é ouvida 3 andares acima, 3 andares abaixo, 1 quilômetro. Era desse jeito que ela orava. Ela orava, era assim. E eu lembro que quando ela orava, e ela pedia para fazer alguma coisa, e as pessoas contrariavam ela, você teve que ver como ela orava. Espírito Santo, pega ele, Espírito Santo. Pega ele, manda fogo, fogo do céu. Então você percebe? Aí você acha que o poder de Deus está ao meu favor para eu condenar as pessoas. Aí você acha que o poder de Deus está aqui para matar as pessoas. Deus não está aqui para salvar as pessoas como Ele te salvou. E aí,
por você não conhecer o caráter, o amor de Deus, você sempre vai achar que o poder de Deus para a sua vida é para ficar rico, é para ficar próspero, é para ter uma casa, é para ter um empreendimento. Eu vou casar por casar, eu vou empreender por empreender. Você nunca vai entender que tem um propósito por trás que é muito maior do que próprio Canaã. E a palavra de Deus fala que Deus vai lá, o que ele faz? Ele alimenta o seu povo no deserto. A palavra de Deus fala que eles andavam, tinha uma coluna de fogo para que à noite eles não morressem congelados. Eles andavam segundo a nuvem. Então quando eles saíram do deserto, eles podiam ter experiência que eles tivessem, habilidade que eles tivessem, dinheiro, recurso, tudo que eles tinham. Mas a palavra de Deus fala que tudo dependia da direção do Espírito Santo. Então quem conduzia era a nuvem. Se a nuvem ia para o leste, eles iam para o leste. Se a nuvem ia para o oeste, eles iam para o oeste. E ali, a palavra de Deus fala, chegou um momento que o mar vermelho se abriu, e aonde a autoridade de Faraó é perdida sobre o povo. Mas você percebe que aí Deus começa a se revelar o seu amor, Deus começa a revelar a sua santidade, Deus começa a revelar o seu caráter, e Deus começa a revelar qual que é o propósito dele, para aquele povo. E aí o Senhor revela que na verdade Canaã era uma promessa, mas existia algo maior do que Canaã. O que era? Um casamento com o Senhor. E o Senhor vai lá e faz o quê? Uma aliança com o seu povo. E aí quando ele chega, Moisés vai lá para o Sinai e fala assim, olha, eu quero me casar, quero fazer uma aliança com você. A aliança aqui aponta para quê? Para um casamento. E Deus estava falando, eu tenho um casamento para você. Eu tenho uma terra que mana leite e mel para você. Mas essa terra, na verdade, você só vai ser desfrutada se você tiver uma aliança comigo. E aí eu falo para você, existe algo muito mais profundo de um casamento. Existe propósito para casar, existe propósito para ter filho, existe propósito para empreender, existe propósito para multiplicar uma célula. Quando você não entende que existe um propósito maior do que até um casamento, maior do que um próprio empreendimento, aí você não vai entender as coisas. Aí eles entenderam que na verdade existia um propósito maior do que Canaã. O que era? Era um relacionamento com Deus. Deus ele não só quer abençoar o seu casamento, ele quer na verdade ser o centro no seu casamento. Ele não só quer abençoar o seu empreendimento, na verdade, ele quer colocar senso de direção dentro desse empreendimento. Aí o que acontece? No deserto é onde Deus revela o seu amor, onde na verdade Deus revela o seu coração para aquele povo. Eu quero me casar com vocês, a promessa ainda está, mas se vocês não tiverem uma aliança comigo, essa promessa vai levar vocês a muita frustração, essa promessa vai levar vocês a muita perda. O que o povo faz? O povo vai lá e aceita uma aliança, e casa com o Senhor, e por conta dessa aliança, a palavra de Deus fala, eles conseguiram entrar em Canaã, mas antes de entrar em Canaã, esse é o seu desafio, é o meu desafio que eu quero falar rapidamente. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. A palavra de Deus fala que, na verdade, eu acho que esse é o problema de toda a humanidade. O que é o problema de toda a humanidade? Confiar nas pessoas. Tem muitas pessoas que elas se convertem, vão para o encontro, têm uma experiência, e aí elas vêm às vezes até conversar comigo, e elas às vezes não se abrem com o pastor, mesmo eu sendo pastor. Mas por que às vezes não se abrem comigo, não se abrem com o líder da célula, não se abrem com as pessoas? Por quê? Porque de alguma forma ela foi machucada com pessoas lá atrás. Aí elas acham que na verdade elas vão ser machucadas aqui também. É a mesma coisa com Deus. Aí você, como você foi machucado pelos seus pais, você acha que seu pai, Deus também vai te machucar, como seu pai te machucou. Como você foi machucado lá na sua infância pelos seus amigos, quando você era criança, e recebia bullying, você acha que aqui também você vai receber um bullying. Aí como você foi machucado, muitas feridas que foram geradas pelos seus pais, ainda na sua infância, você acha que Deus vai gerar essas feridas também. E por isso, muitas vezes, nós desconfiamos de Deus. Mas a palavra de Deus fala que, porque eles desconfiaram de Deus, eles não entraram na promessa. Porque promessa aqui está associada com o quê? Com fé, com confiança. Se você não confiar naquilo que Deus prometeu para você, deixa eu te falar, meus irmãos, um dia você vai se frustrar, um dia você vai se decepcionar, mas você pode ter certeza, as promessas que vão alargar a ssua visão diante de uma guerra, são as promessas que vão alimentar a sua esperança, são as promessas de Deus alimentadas com a sua fé, que na verdade vai para você fazer andar uma segunda milha, que muitas vezes naturalmente você não conseguiria. Lá em Números capítulo 14, porque eles chegaram à terra lá nas portas e falaram o seguinte, Números 14, verso 2 e 4 fala o seguinte:
Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. Meus irmãos, eles saíram do Egito, eles viram aqueles milagres e prodígios, as 10 pragas lá que Deus enviou lá no Egito. Eles foram para o deserto. No deserto Deus revela o seu coração, abre um mar na frente deles. A palavra de Deus fala que Deus ele mandou um Big Mac todos os dias para cada um, para eles comerem. Não é Big Mac, né? É o maná do céu. A palavra de Deus fala que a roupa deles não envelheciam, nem os sapatos envelheciam. Imagina um negócio desse. As mulheradas não vão gostar, porque não precisa mais ir em shopping, não precisa mais, os homens vão gostar. Não vai envelhecer a roupa, não envelhece o sapato. Aí quando eles chegam na terra de Canaã, eles viram que a promessa de Deus, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida deles, precisava ter um tempo do quê? Um tempo de conquista. E conquista aponta para quê? Para a guerra. E quando eles viram que eles tinham que guerrear na verdade, com uma tribo que era maior do que eles retrocederam. O que eles fizeram? Eles difamaram a terra. E porque eles difamaram a terra, sabe o que eles falaram? Eles estavam às portas de Canaã. É melhor, como que ele fala? Tomamos assim, tomara que tivéssemos morrido no deserto do Egito, ou mesmo nesse deserto. Aí Deus respeita o que você deseja. Mas eles deram 2 opções para Deus. Senhor, é melhor que a gente morra no Egito? Qual que é o problema? O Egito você não volta mais. Uma vez salvo, sempre salvo. Qual que é a questão agora? Então você vai morrer no Egito, no deserto. Você não vai ter a abundância que eu te prometi, que Deus te prometeu. Você não vai ter a vida de liberdade que você poderia, mas você vai viver num contexto de muita limitação. Você nunca vai passar fome, mas você nunca vai ter abundância para abençoar outras pessoas. Esse foi o desejo do povo diante da dificuldade que eles pensaram. E por isso a palavra de Deus fala que Arão, Moisés e os 10 espias morreram no deserto. Aí eu pergunto para você tem o espírito o quê? De Zacarias ou o espírito de Maria, mãe de Jesus? A palavra de Deus fala que Zacarias, ele foi um homem que a esposa era estéril, já era velha, e ele sempre orava para ter um filho. Quem que é Zacarias? A mãe de João Batista. E a palavra de Deus fala que orava: Senhor, me dá um filho, me dá uma filha, qualquer coisa, mas me dá alguma, eu quero um filho, eu quero ser pai, eu não sei o que, Senhor. Aí começa a orar: Senhor, abre as portas do empreendimento, Senhor, guarda a vida do meu filho. Sempre nós temos um ambiente de Zacarias, sempre nós estamos pedindo um milagre para que Deus mova. Mas a palavra de Deus fala que Deus realizou a oração de Zacarias. A sua esposa era estéril, era velho. A palavra de Deus fala que veio um anjo e falou para Zacarias: Zacarias, você vai ser pai. O que Zacarias fez? Não acredito. Imagina você pedir algo para Deus e falar: não acredito. Mas diferente, o que esse pessoal fez aqui do povo no Egito? Eles difamaram a terra. Aqui que o Senhor fez? Zacarias pediu para Deus um filho, e quando Deus deu um filho, ele falou assim: eu não acredito. Aí o que aconteceu com ele? Ele ficou mudo na hora. Por quê? Porque Deus não pode fazer algo que você difama. Deus não pode fazer algo que você menospreza com a sua boca. E por conta disso, a palavra de Deus fala que Zacarias ficou mudo. Só voltou a falar quando seu filho nasceu. Mas Maria, mãe de Jesus, foi diferente. Ela não pediu nada disso, mas Deus deu. Qual a diferença de Zacarias para Maria, mãe de Jesus? O que a Maria falou? Eis-me aqui, cumpra-se em mim o seu desejo. E ela teve um filho. Então deixa eu te falar, tudo tem a ver com fé. Tudo tem a ver com a promessa que Deus liberou sobre a sua vida. Você pode até hoje carregar a promessa de Deus sobre a sua vida, mas se você não tiver fé, o primeiro Golias que aparecer na sua frente, você vai sair correndo. Porque a promessa, ele te leva até Golias, mas é a fé que leva você a matar Golias. E aí, continuando, lá em Números, verso 8 e verso 9, fala o seguinte: aí a palavra de Deus fala que eles murmuraram, era melhor ter morrido no deserto, no Egito e tal. E a palavra de Deus fala que 2 homens se levantaram. E eu espero que esses 2 homens apontam para você e apontem para mim, Josué e Caleb. Olha só o que eles falam: se o Senhor, Números capítulo 14, verso 8 e 9, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e lá nos dará terra que mana leite e mel. O que Josué e Caleb falou? Olha, se o Senhor se agradar de mim, Ele vai nos dar essa terra que mana leite e mel. Mas olha só o que ele fala, que é mais precioso ainda: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais
o povo dessa terra. O que ele está dizendo? Para que nós entramos na terra da promessa, primeiro, você não pode ser rebelde. O que é rebelde aqui? É uma pessoa que não tem fé. Uma pessoa, na verdade, que não tem fé, é uma pessoa que se rebela contra a promessa. Porque o que leva você a fugir da promessa é a falta de fé. Meus irmãos, eu conheço tanto, eu tenho uma promessa, Deus vai mover. Mas na verdade, ele tem a promessa, mas não tem a fé. Parece incoerência, mas acontece. É muita incoerência isso. E a palavra de Deus fala, e outra coisa, não tema. Se você temer, e é interessante que a palavra de Deus fala que em nenhum momento o Senhor falou que naquela terra de Canaã existiam cidades fortificadas, existiam homens que eram gigantes, era um exército de Golias. Mas é interessante que em nenhum momento o Senhor falou que lá em Canaã existiam terras de gigantes. Por quê? Porque o Senhor não leva em consideração os gigantes. O Senhor só leva em consideração a sua resposta em relação a ele. Mas quando você tem fé, é interessante que Golias, na verdade, ele tem o tamanho de uma formiga. Agora, quando você tem a promessa e não tem a fé, o Golias, na verdade, é 10 vezes o tamanho que, na verdade, ele realmente é. Olha só o que Josué e Caleb falaram assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desse deserto, porque como pão os podemos devorar. Retirou-se dali o seu amparo. O que está dizendo? O Senhor retirou o poder dos deuses dele, e o Senhor é conosco, e não temais. Olha só, porque todos tinham a promessa, mas só Josué e Caleb tinham a fé. Porque Josué e Caleb tinham a fé, o que ele falou em relação aos gigantes que moravam na terra de Canaã? Nós vamos comê-los como pão. Agora, como os outros tinham a promessa e não tinham a fé, o que eles falaram? Nós vamos ser devorados como gafanhotos. Você percebe? A promessa, meus irmãos, ele leva você até Golias, mas é a sua fé que te leva a vencer Golias. Você percebe? Uma coisa está associada à outra. Então, o povo chegou até as portas de Canaã porque eles tinham uma promessa, mas eles não tinham fé suficiente para entrar e vencer a guerra que o Senhor havia prometido que daria a eles. E a fé é isso, meus irmãos. A fé, quando você tem fé, quando você olha na ótica de Canaã, você pode ter certeza, o gigante ele tem tamanho de uma formiga. Agora, quando você chega no reino de Deus e quer enxergar com a mentalidade do Egito, o seu gigante, na verdade, o tamanho, na verdade, é até maior do que ele realmente é. Porque tudo tem a ver com o quê? Com a mentalidade, com a forma que você enxerga. Por que será que o pessoal do louvor subisse? Mas, é interessante que Josué falou uma coisa aqui muito preciosa. Na verdade, parecia que foi até uma pergunta, assim, uma dúvida. Se, por acaso, o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos... Porque o Josué não falou assim, nós vamos conquistar. Até aquela terra vai ser... O que ele falou? Se o Senhor se agradar de nós, o Senhor vai nos dar aquela terra que mana leite e mel. Aí eu pergunto para você, o Senhor se agrada de você? Sim ou não? Como que você sabe que Deus se agrada de você? Não sei. Porque eu sou corintiano, ou aliás, eu não sou corintiano, porque eu vou no culto e não falta o culto por causa de futebol. Por quê? Porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante. Por que Deus se agrada de você? Porque eu ajudo os velhinhos no sinal, eu dou todo dia lá R$1 para ele. Por que o Senhor se agrada de mim e de você? Foi o que Josué falou. E interessante que o que Josué falou foi aqui realmente... fala aqui no contexto de Abraão, porque a palavra de Deus fala que quando o povo chegou na terra do Egito, eles viram assim, o meu time, no começo do ano, foi jogar com um time assim, eu falei, não, vai perder, não tem como não perder, eu torço para o Novo Horizontino, não sei se você sabe, e era uma final, foi a final lá da Copa do Brasil, com o campeão da Libertadores, e o meu time, que é o Novo Horizontino, ia jogar com um time que foi o campeão da Libertadores. E aí, entre os corintianos, falaram assim, não tem como ganhar, os caras, sim, não é possível. Isso é visão, concorda ou não? Essa foi a visão do povo dos 10 espias, que queriam entrar na promessa de Deus, sem ter a mesma visão e sem ter a mesma mentalidade de Canaã. Aí o que fala lá em Romanos capítulo 8, verso 31? Essa é a visão que Josué tinha em relação os amalequitas, não, eu esqueci o nome do povo lá que era gigante. Mas a palavra de Deus fala que quando Josué viu aquele povo, provavelmente, eu acho que foi por isso que foi escrito Romanos 8, 31. Não,
Pelo amor de Deus, minha conta está vermelha. Os outros, na verdade, as outras empresas são melhores do que a minha. Eu não faço nem coceguinha. Os fornecedores, tal, os clientes vão escolher os outros que são muito melhores do que eu. Eu sou feio, dificilmente vou casar. Quem sou eu na fila do pão? Como que eu vou conseguir fazer tudo isso? Mas Josué, quando ele viu as circunstâncias, lembra que eu falei para você? A fé, ele coloca Golias no tamanho que realmente ele é. É uma formiga em relação a você. Aqui que Josué falou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Acabou. Se Deus é por nós, quem é Golias para se levantar contra mim? Se Deus é por mim, o que é uma conta que está no vermelho? Eu sei que está no vermelho por coisas que eu fiz. Se Deus é por mim, que empresa é maior do que a minha? Não existe empresa maior do que a minha. Eu tenho favor. Aí o que Josué falou? Se o Senhor se agradar de mim, se o Senhor se agradar de nós, com certeza Ele vai nos dar a terra que mana leite e mel. E como que eu faço para saber se o Senhor se agrada de mim ou não? O próprio livro de Hebreus fala, Hebreus capítulo 6, verso 11. Abre lá. 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele está falando. Quando você está no dia mal, você se distancia de Deus. Você vem para o culto, você pode ter certeza. Nessa hora, você pode ter certeza. O Senhor está se agradando de você. Ai, pastor, eu preciso ir para o culto. Deus restaurou meu casamento, estou ganhando muito dinheiro. Você pode ter certeza. Você não está se agradando. Deus não está se agradando de você. Porque a palavra de Deus fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É Zacarias: Senhor, move. Aí quando Deus move, você não acredita. Aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe, e ele vai se tornar o quê? Galardoador do que os buscam. Olha o que o Senhor está falando, que o Senhor vai recompensar é o que tem habilidade. O Senhor vai recompensar aqueles que têm muita experiência. O Senhor vai recompensar aqueles que na verdade têm muita habilidade natural. O Senhor vai recompensar aqueles que são bonitos. O Senhor vai recompensar aqueles que têm uma herança muito grande. O Senhor vai recompensar aqueles que na verdade são melhores do que os outros. O Senhor, a palavra de Deus fala que o Senhor só vai recompensar aqueles que têm fé. Quando você chega diante de Deus com fé, no meio da batalha que o Senhor está te dizendo, Ele vai te recompensar. Como que Ele vai te recompensar? Primeiro, senso de presença, intimidade, direção. Eu não sei se, como eu falei para você, tem momentos nas nossas vidas, meus irmãos, que você precisa ir para Deus, que você precisa ter aquele senso: o Senhor está comigo. Está todo mundo criticando, está todo mundo em desespero, mas eu estou bem. Quando eu chego no meu quarto, eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu durmo. O que é isso? Isso é senso de presença. Isso é recompensa para quem busca o Senhor em fé. É o que Ele está falando aqui. Que se torna, a palavra de Deus fala, quando você chega de Deus crendo que Ele vai reverter a circunstância que está contra você, que não está a seu favor, está dizendo, quando você chega no Senhor nessa condição, você coloca o Senhor na posição de dele te abençoar. Existe uma forma de ser recompensado por Deus, é quando você tem fé, mesmo em circunstâncias que aparentemente é impossível. E a palavra de Deus fala que quando você tem fé, você coloca Ele na posição dele te recompensar. Qual que é a principal recompensa? Direção, presença, intimidade, segurança, paz, confiança. E é interessante, quanto mais você busca o Senhor no seu dia a dia, o que vai acontecer? Você vai ter mais sabedoria, mais maturidade, mais senso de propósito. Como eu falei para você, nós estamos num tempo de conquista. Mas quem que vai conquistar? Sou eu? Não é você. São as nossas habilidades? Não são as nossas habilidades. A conquista que o Senhor promete para mim e para você, na verdade não tem a ver com a sua habilidade, não tem a ver com a sua experiência, tem a ver com a sua fé. Nós conquistamos no âmbito da fé. E quando você conquista no âmbito da fé, você pode ter certeza, Ele se agrada de você. E quando Ele se agrada de você, você pode ter certeza, você está colocando Ele numa posição dele te abençoar. Você está colocando Ele numa posição de Ele te trazer recompensa. E é isso que você deve esperar do Senhor, recompensa.
Agora, no tempo de conquista não é tempo de recompensa, é tempo de batalha, é tempo de nós irmos lá no inferno e sacar a igreja do Senhor avançar e o inferno retroceder. Meus irmãos, eu vim para a Videira há 25 anos atrás. Essa igreja, ela tinha pouco mais de 100 membros. Passaram-se 25 anos, hoje nós somos mais de 25 mil pessoas. Eu sei o que a vida da igreja fez na minha vida. Lembra que eu falei aqui para vocês no começo? Existe um estudo que fala, diversos países, o Brasil, da forma que é conduzido pelos nossos administradores, você, para conquistar alguma coisa, vai levar 9 gerações, por conta do contexto, por conta da nossa cultura, por conta de questão de carga de tributária, por conta de estudo, por um monte de coisa. 9 gerações foi feito um estudo. Mas a palavra de Deus fala que por conta do evangelho, dele liberar uma palavra e você acreditar, 2 gerações seguintes, essa pessoa sai da escravidão e se torna uma mente próspera e se torna extremamente rica. Eu não preciso nem falar de estatística, eu falo da minha própria vida. O meu pai, ele veio do Ceará, não tinha faculdade, ele não sabia nem comer com garfo. E um dia, o Senhor alcançou o coração do meu pai. Se você vê assim a história do meu pai, aquela história que você fala assim, não, é só Deus na causa. Aí meu pai hoje não tem estudo, não tem faculdade, mas tem 3 casas, tem sítio, tem gado. Eu ligo lá pro meu pai, mais de 70, não meu filho, eu estou aqui, vou comprar uma fazenda, vou comprar uns gado para vocês, para quando eu morrer, deixar uns gado para vocês. Meus irmãos, não foi 9 gerações, foram 2 gerações. E do meu pai, que era aparentemente uma pessoa que era ignorante, não teve faculdade, não teve estudo, ele veio para São Paulo para trabalhar. Mas quando ele começou a trabalhar, ele entrou nesse sistema do Egito, que você trabalha, só para ter o básico, o almoço, a janta e o café da manhã, nada mais. Mas o evangelho entrou ali. Ele aceitou a promessa de Deus, a minha mãe aceitou a promessa de Deus, e eles colocaram fé nisso. Hoje são pessoas extremamente prósperas. Aí você vê os filhos hoje, não levou 9 gerações. Aí você vê um filho, um é pastor de uma igreja também próspera, que é a sua igreja, uma igreja de pessoas prósperas. Isso tem a ver com mentalidade. Aí vem o que acontece, aí ele tem um outro filho que também é pastor, que hoje prega no mundo inteiro. Aí tem um outro filho que é o mais novo dos 4, que ele é pastor de jovens, se não me engano ele tem mais de 900 jovens que ele lidera. Aí tem um outro lá que é empresário bem sucedido lá em São José dos Campos, que é empreendedores do reino. Você percebe, tudo começou por quê? Porque um dia entrou uma palavra, a minha vida está sobre você, eu consagrei seus filhos. Meu pai não tinha experiência nenhuma, capacidade nenhuma, ele simplesmente falou assim, eu aceito essa promessa, eu coloco fé nisso, diante da dificuldade Deus vai me prosperar. Quantas vezes eu vi minha mãe, meus irmãos, quase querendo desistir de tudo. Ela não desistiu de tudo, por quê? Porque Deus prometeu. Mas como eu falei para você, a promessa te leva até as portas. A promessa te leva a você chegar até o ringue. Mas para você subir no ringue, lutar com Golias, já não é mais a promessa. Aí já tem a fé, de você entender que quando você olha com os olhos de Deus, Golias não é gigante, Golias é infinitamente menor do que você. Porque não é você que vai lutar, é o Senhor que vai lutar por você. E isso chama-se o quê? Tempo de conquista. Então, meus irmãos, o que é o tempo de conquista para esse semestre? Nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos multiplicar células. O nosso alvo aqui para São Paulo é nós batizarmos mais de 10 mil pessoas. Só que no Tatuapé nós queremos batizar 150. Mas para que isso aconteça, você precisa liderar, você precisa ser bem sucedido, você precisa prosperar, você precisa ter uma mentalidade de pessoa, você precisa ter uma mentalidade de Canaã, uma mentalidade de liberdade, uma mentalidade de prosperidade. É essa mentalidade que o Senhor tem para mim e para você. Gostaria que você se levantasse. Eu gostaria de louvar. Esse louvor seja a sua oração. Como eu falei, nós estamos num tempo de conquista. Cada obreiro aí está com um projeto. Nós vamos evangelizar, nós vamos intensificar o tempo de comunhão, depois vamos fazer casas de paz, casas de milagre, depois vamos fazer encontro. Sua célula vai crescer. Mas não é somente a sua célula não. Porque para que os seus amigos se convertam, eles precisam ver o poder de Deus se manifestando na sua vida. Assim como foi na terra do Egito. A palavra de Deus fala que muitos que não eram povo de Israel foram
com Moisés, porque eles viram o poder de Deus se manifestando. Olha o Deus, esse Deus é a favor dele, então vamos seguir esse Deus. E às vezes as pessoas vão ver o seu casamento sendo restaurado, eles vão perguntar para você: o que aconteceu? Esse é o poder de Deus. Aí então eu quero seguir esse Deus aqui que é poderoso. Mas pelo amor de Deus, seu empreendimento, onde você coloca a mão prospera, onde você coloca a mão avança. Você fala: esse é o poder de Deus. É porque Deus um dia fez uma promessa para mim, que se eu empreendesse com o propósito de edificar o reino de Deus, Ele abençoaria o meu empreendimento. Por isso que o meu empreendimento é abençoado e prospera muitas e muitas vezes. Não, eu também quero empreender dessa forma. Então Deus precisa manifestar o seu poder através de você, para que os seus alvos pessoais se realizem. Mas lembra, o seu alvo pessoal em si mesmo não tem muito valor. Canaã em si mesmo não tem muito valor. Canaã só tem sentido e significado ou relevância quando você entra em Canaã casado com o Senhor, quando você aceita uma aliança de viver eternamente com o Senhor. Aí quando você entrar em Canaã, você pode ter certeza, Canaã vai ter relevância para você, Canaã vai ter muita importância para você. Você vai enxergar com a ótica correta, você vai enxergar com a ótica, com a mentalidade de Canaã.